Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Justiça em Prosa. O Justiça em Prosa tem sempre como convidados pessoas comprometidas com a Constituição e com os direitos do cidadão. Nós queremos saber de grandes juristas, de pessoas que fazem o direito no nosso país, um pouco melhor de quem são, quais são suas histórias e o que pensam sobre a realidade em que nós vivemos. No programa de hoje, recebemos o responsável pela idealização e pela implementação das urnas eletrônicas do Brasil, o ministro Carlos Veloso. Primeiro, vamos lembrar um pouco da história desse filósofo, advogado, professor, escritor, magistrado e jurista. Carlos Mário da Silva Veloso nasceu na pequena Entre Rios de Minas, em Minas Gerais, no ano de 1936. Filho do juiz Aquiles Teixeira Veloso e de Maria Olga da Silva Veloso, estudou no tradicionalíssimo Colégio Santo Antônio, na histórica cidade de São João del Rei. Formou-se em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, onde foi professor. Também ministrou aulas na PUC Minas. Casou-se com a professora Maria Ângela Pena Veloso. Exerceu a advocacia, foi promotor de Justiça de Minas e depois juiz de Direito. Em 1967, foi nomeado juiz federal. Em 74, como juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, conduziu uma experiência pioneira no país, a primeira apuração de votos feita por computadores. Em 1977, foi nomeado ministro do Tribunal Federal de Recursos, que, em 1989, tornou-se o Superior Tribunal de Justiça. Com a conversão, Carlos Veloso tornou-se ministro do STJ e 2 anos depois assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal Federal por indicação do ex-presidente Fernando Collor. Em 94, como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, liderou a implantação da urna eletrônica no Brasil, uma ferramenta reconhecida internacionalmente e um dos grandes orgulhos do ministro. Carlos Veloso ainda presidiu o STF entre 99 e 2001. Aposentou-se da corte em 2006 e voltou a advogar. Ao longo da vida, o ministro recebeu centenas de honrarias, foi declarado professor honoris causa de várias universidades e recebeu condecorações Brasil afora e no exterior. É autor de inúmeros trabalhos e livros jurídicos. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra para a gente ter o senhor aqui conosco. É um prazer, tenho muito prazer estar aqui com vocês, viu? Com a TV Justiça, né? A TV da nossa casa. E eu já ouvi 2 coisas aqui em Brasília, que poucas pessoas sabem mais de tecnologia que o senhor e que sempre é arriscado convidá-la para uma partida de tênis, porque o adversário é uma pessoa especialmente hábil para jogar tênis. E eu ouvi também que a urna eletrônica surgiu em uma partida de tênis, ministro. Que história é essa? É verdade. Em 1994, no intervalo de uma partida de tênis, eu tinha um colega, companheiro de tênis, Paulo César Beric Camarão. Ele era superintendente-geral do Serpro. E já tinha livro escrito a respeito de problemas, né, cibernética. Então, uma mesa ali da cervejinha, depois das partidas, né, eu falei, Camarão, é possível informatizar o voto? Eu falei, é possível sim, desde que se a coisa seja tratada com tecnicalidade. Eu falei, muito bem. Então, você acha possível? Sim. Camarão, você toparia uma experiência na Justiça Eleitoral? Eu falei, vamos trabalhar para o Brasil. Isso é trabalhar para o Brasil. Ele topou. Eu falei, então, vamos conversando a respeito, porque daqui a uns 3, 4 meses, 6 meses, não sei mais, você será chamado. Eu convocarei. Tá bem, continuamos então, mas a partir daí
a nossa conversa ficava entre hardware e software. Tomei posse, chamei o Camarão e nomeei uma grande comissão de juristas, cientistas políticos, magistrados e técnicos de informática. Colaboraram os técnicos, notáveis técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Aeroespaciais, não é? O INPE. Colaboraram os técnicos dos TRS. Oficiei ao então ministros da guerra, tinha esse nome, era do Exército, né? Da Marinha e da Aeronáutica. Porque eu sabia que eles tinham serviços de informática e bons serviços de informática, diversos órgãos, portanto, né? Públicos. O governo de Minas, o então governador Eduardo Azeredo, colocou o serviço de informática do Estado à disposição. Dali, então, tornou realidade o protótipo. O Santa Catarina também mandou o seu modelo. Vários TRS mandaram o seu modelo. Fizemos a licitação e no dia 13 de maio de 1996, 13 de maio, é o aniversário da urna. Adotaram que eu remeti a todos os TRS as urnas eletrônicas. Qual desafio foi maior? O desafio técnico da criação da urna eletrônica ou o desafio político de implementá-la? Olha, conseguimos uma coisa extraordinária. Fernando Henrique Cardoso, homem intelectual, né? Um homem da ciência, e ele veio e apoiou. E para fornecer dinheiro, né? E como forneceu. O parlamento, idem, né? Congresso também. Então houve... E o judiciário, né? Como um todo também. Houve, portanto, um concerto de vontades. Submetemos o projeto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Lá estive em Washington mais de uma vez, né? E o projeto foi aprovado. O senhor é filho de um juiz e que tem fama, segundo eu soube, de ter sido um homem muito rigoroso, né? Uma pessoa, digamos, de muitos princípios e que exigia muito das pessoas. É verdade isso? O senhor se sentiu, o senhor foi criado assim, debaixo de um rigor, digamos assim? Meu pai era muito rigoroso, sem dúvida. Era um juiz enérgico, como deve ser os juízes, né? Meu pai dizia, olha, o pior dos juízes é o bonzinho. Tem uma história que eu já ouvi também de que a sua capacidade de articulação não se resumiu à criação da urna eletrônica no Brasil, envolveu também a própria promoção do seu pai na magistratura? É verdade. Que meu pai tinha essa linha, não é? Meu pai juízo não pede nada a ninguém. Era assim. É claro que o juiz mendigar junto a políticos ou fazer pontes com políticos, isso é realmente inadmissível. Mas não há nenhum problema o juiz se dirigir, o juiz federal se dirigir ao desembargador. Então não tive dúvida. Comecei por procurar o então ministro, que tinha sido desembargador, o Cunha Peixoto. Então fui a ele, falei, o ministro, o senhor foi desembargador em Minas, de grande prestígio, e continua tendo. E eu vim aqui, não sei como o senhor vai receber, mas eu vim aqui fazer um pedido para um
o meu pai. Ué, mas o que o Aquiles tá amigo também do meu pai. Ué, falei, olha, e ele, sabe, ele tem essa mania de um pede e tal, e ele precisa ser promovido. Falei, mas ele tem muito mérito. E eu pensei que eu ia ficar até mal visto, né? Estou pleiteando alguém para, né, a família. E ele me abraçou. Falou, olha, parabéns, você é um filho dedicado. E é verdade, o Aquiles tem muito mérito. Então, ele foi nomeado e foi uma festa, a posse dele. Eu me lembro do discurso dele, que meu pai não aspirava a nenhuma glória, sabe? Quer dizer, esse homem me inspirou, esse juiz que me fez juiz. E o senhor se inspirou nele ao criar seus filhos? O senhor também foi um homem, digamos, de alguma rigidez, no melhor sentido que a palavra possa ter? Perfeito, fui. Fui sim. Fui sim. E sempre mostrando, demonstrando aos meus filhos, não é? Que não éramos ricos, nunca fomos ricos, não é? Simplesmente fazíamos praça do nome honrado. Então eles foram criados também com muita rigidez. O Carlos Mário é o segundo, foi do TSE, né? E é um advogado já muito tarimbado, né? Então ele disse num depoimento, né? Meu pai sempre interveio, porém tolerando, né? Sabendo compreender. E é exatamente, então, cada um votava como queria, porque ele era na casa do meu pai engraçado. Tinha PSD e UDN? Veja só, a minha avó era oposição. Era, portanto, da UDN. O meu avô já era PSD. O homem gostava de discutir antes, partir é bom acordo. Já minha avó já era. Isso repetiu lá em casa. A minha mãe era juscelinista. E meu pai, ele não se revelava não, mas ele era. A governo ele era contra. O senhor está falando de UDN, PSD, falou há pouco de São João del Rei, inevitável a gente lembrar de Tancredo Neves. Uma vez, numa entrevista, quando ele foi eleito governador de Minas, um jornalista perguntou a ele no dia que saiu o resultado: governador, Cruzeiro ou Atlético? Porque ele era notoriamente um homem do diálogo, um homem da prudência, jamais se mostrava muito claramente. Então o jornalista quis brincar com aquilo, perguntou: Cruzeiro ou Atlético? Ele respondeu na lata: América. Ou seja, não me comprometa, né? Era isso. O senhor é Cruzeiro ou Atlético? Eu sou atleticano. O senhor está fazendo a alegria de alguns dos nossos colegas aqui. Eu sou atleticano. E a minha tristeza, eu devo confessar. Mas sabe que eu sou atleticano desde os 12 anos de idade. Mas o Tancredo, viu? Eu conheci bem o Tancredo. Tancredo foi aluno do Colégio Santo Antônio. E Tancredo era ministro da Justiça do Getúlio e foi a São João del Rei. E ele ajudava muito o colégio, sabe? Ele participava muito das alegrias e dos problemas do colégio, sabe? Como ex-aluno. Que ele era franciscano, sabiam? Era franciscano, o Tancredo. Está enterrado no cemitério da igreja de São Francisco. Exatamente, Mas o Tancredo foi visitar, então, o Colégio Santo Antônio em 1952 ou 3.
Getúlio Vargas. E o Frei Felicíssimo, ele era o diretor, Frei Felicíssimo Mates, um homem duríssimo, bravo, me chamou. Você vai saudar o ministro Tancredo Neves em nome dos alunos. Não acredito. Isso, eu nunca tinha feito o discurso. Falei, não, Frei, eu não sei, você sabe fazer, você vai fazer. Falei, mas o senhor faça o discurso. Não, vai para a sua carteira e escreva aquilo que você achar. Você vai ser orador. Escrevi e falei. E a partir daí, Tancredo foi meu amigo, se lembrava sempre. Depois, né, em Belo Horizonte, a vida nos facultou outros encontros a vida inteira, né? Ministro, o assunto está muito bom, mas vou pedir um segundinho do senhor para a gente fazer um rápido intervalo e nós voltamos já já. O Justiça em Prosa está de volta. Hoje nós conversamos com o ministro Carlos Veloso, que conhece como poucos a história do Brasil e do Poder Judiciário no nosso país. Ministro, no bloco anterior nós falamos do UDN, falamos do PSD, o senhor disse que o seu pai tinha, talvez, se eu entendi bem, alguma simpatia pela UDN. E o senhor? Juízes normalmente não têm vida partidária. Às vezes até tem, né? O ministro Carlos Aires Brito nos confessou que em algum momento foi filiado ao PT até. Eu fui filiado à União Democrática Nacional. Então deixa eu contar. Conte, por favor. Eu era estudante em Belo Horizonte, né? Logo que fui para Belo Horizonte, em 1954. Então, estudante, achei que a pregação udenista era a que mais se coadunava, né? Contra a corrupção, sempre foi, né? Aliás, a UDN era até cognominada, né? O UDN da calúnia. Porque era muito feroz, né? Carlos Lacerda. Então me relacionei, sabe, com as principais grandes figuras de Minas. O Milton Campos, Pedro Aleixo, Guilherme Machado, Rondon Pacheco, enfim, aqueles grandes nomes. Também mas é interessante que eu me relacionava também com os homens do PSD, mas homens de cultura, né? Como Gustavo Capanema, Murilo Badaró, gente de cultura, né? Eram outros tempos, né? Não se considerava, não, isso é inimigo, porque contra mim é meu inimigo. Não, nada disso. Quando eu fui nomeado juiz, eu procurei o Milton. Eu fiquei assim, como é que vai ser? Milton Campos, claro. Milton Campos. Eu falei, doutor Milton, eu fui filiado ao UDN, como eu faço? Eu fui udenista. Ele falou, você não teve nenhum comportamento político, você teve comportamento cívico. Já se desvinculou, não é? Falei, sim, muito antes. Então, acabou. A política para você, partidária, acabou. Mas você continua participando da política em termos de... grandes. A organização da sociedade. Exatamente. E sem a política não se faz nada. Não é? Nós vimos recentemente, não é? O perigo quando se quer afastar a política, não é? Quando se quer substituir por outro tipo de coisa. Não resolve. O senhor foi juiz federal numa época difícil para o Brasil, década de 60, 70. Eu lhe pergunto como é ser juiz durante um governo autoritário em que as liberdades democráticas estão sufocadas, os direitos do cidadão. Como é ser juiz num momento como esse? Olha, sabe que
Fui um juiz independente, ao estilo do meu pai. Nunca sofri nada. Nunca. Me permita até contar um episódio. Quando eu estava para ser nomeado ministro do Tribunal Federal de Recursos, houve intrigas, porque eu lecionava direito constitucional, não é? E direito constitucional geral. Então, muitas vezes você tem que falar no que é a liberdade, não é? Democracia, e tudo isso. Pois houve quem foi levar aos órgãos de informação, né, que eu era comunista. Isso. Mas felizmente, sabe, isso foi a tempo e modo desmentido por quem tinha poderes para tal. E o senhor tem uma carreira jurídica muito sui generis. O senhor foi juiz federal, depois ministro do Tribunal Federal de Recursos, e com a Constituição de 88, o Tribunal Federal de Recursos, a composição dele, foi transportada para o então criado Superior Tribunal de Justiça. Isso, exatamente. Como é que foi essa experiência de criar esse tribunal? Se não me falha a memória, o senhor participou até da comissão de regimento do STJ. Né? Imaginamos a criação de tribunais superiores de direito privado, tribunais superiores de direito público e tribunais superiores de direito previdenciário, direito penal, previdenciário na seção de direito público. Então, veja, seriam 3 tribunais superiores. Participava, uma participação intensa, o meu querido amigo, colega, José Paulo Sepúlveda Pertence. Era o Procurador-Geral da República. Eu fui conversando com ele, ele falou assim, você está ali, fala em 3 tribunais, para quê? Isso pode estar tudo numa casa só. Aí vai ser, veja só, vai ser um só chefe de garagem, um só chefe de serviços gerais. A economia é muito grande. Eu falei, e é verdade. Pertencia dessas coisas, viu? Era muito inteligente e falava sempre em tempo de chocar, né? Basta um chefe de garagem. Para que 3? Falei, você tem razão, Pertence. E foi trabalhado no STJ, é isso aí, tem 3 sessões. O Superior Tribunal de Justiça é o tribunal da federação mesmo, da cidadania. Ele devia ficar responsável por muitos dos casos que hoje estão no Supremo. Claro, o Supremo, e na nossa ideia, foi posta inclusive na Constituinte, o Supremo seria Corte Constitucional. Corte Constitucional. Nenhuma competência criminal. Veja que o desgaste da minha casa, da minha antiga casa, é nessa área. Penal. O senhor que acompanhou tanto o STJ quanto o Supremo, inclusive na condição de presidente, acha que o Supremo perderia força, inclusive política, se fosse só um tribunal constitucional? O Tribunal Constitucional, ele se sobrepõe ao próprio Poder Judiciário. E que é coisa mais nobre, coisa mais digna, coisa maior do que é decidir a respeito da Constituição, não é? Eu acho que somente é constitucionalista aquele que não apenas tem informação, grandes informações a respeito do direito constitucional, não. É aquele que crê, sobretudo, que a Constituição é aquela lei que garante os direitos fundamentais, os direitos do homem. É que faz realizar o princípio da dignidade, do respeito à dignidade humana. Que é coisa maior do que isso? Ministro, eu tenho um enorme prazer em conversar com as pessoas que tiveram a oportunidade, como o senhor teve, de ver a história
passando à sua frente. O senhor nasceu em 1936, viu a Segunda Guerra Mundial, o senhor viu a Guerra Fria, o senhor viu o Estado Novo, o fim do Estado Novo, o governo JK, aquele grande momento de otimismo no Brasil, viu o golpe de 64, a redemocratização no país, viu uma série de acontecimentos, viu até os dias de hoje. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco do Brasil. Quando o senhor olha para frente e olha para trás, o senhor se sente otimista? Como é que o senhor se sente? Vi tudo isso. Vivi isso, viu? Eu vivi. Tomei partido na Guerra Fria, em prol do mundo ocidental. Vi também o homem pisar na Lua. E quero viver para ouvir essas respostas. Para quê o homem pisou na Lua? E agora já foi a Marte, né? Quer dizer, a sonda, né? Mas e o senhor vê um futuro para os seus netos que eu sei que herdaram do senhor a genética brilhante, o gosto pelo direito também. Vê um país promissor? Vê um Brasil com esperança? Não, eu tenho sim esperança. Tenho muita esperança, sabe? Porque realmente, nesse tempo todo, nós melhoramos muito. Nós melhoramos. Né? No direito, crescemos muito. Né? Miguel Reale, um velho, escreveu que, em termos de direito, nós somos o primeiro mundo. Né? A medicina brasileira, como evoluiu, né? Agora estamos sob ameaça, né? Criação de faculdades e mais faculdades de medicina, né? O erro do advogado está ali, ó, o tempo todo no processo. Do médico vai para o caixão, para a cova, né? Mas tenho muita fé nesse país. Ministro, que gostoso ouvir isso tudo do senhor. Foi uma prosa fantástica. Muito obrigado pelo tempo do senhor, pelas coisas tantas que o senhor nos contou, que a mim alegraram, animaram, ensinaram muito. Tenho certeza que ao Guilherme também. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu também agradeço, ministro. Foi muito bom. Muito obrigado.